O tema da nossa mensagem é o amor frio do fim dos tempos. Mateus capítulo 24, veja ali o versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A nossa mensagem, ela vai se concentrar nesses versículos, mas eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 14, para que fique bem contextualizada a mensagem. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, os nossos corações, as nossas vidas, e pedimos ao Senhor que fale conosco, Pai, para a glória do Teu nome. O Senhor fale com aqueles que estão aqui presentes e com aqueles que estão assistindo, Pai, pelo YouTube ou pelo Facebook. Nós pedimos, Pai, fale pela Tua palavra e pelo Teu Espírito ao coração do Teu povo. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção e repreendemos toda ação do inimigo que procura roubar a palavra do Senhor que está sendo semeada agora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a nossa mensagem, ela vai seguir por uma linha de 4 pontos. O primeiro ponto é o princípio das dores. O segundo ponto é a iniquidade que aumenta. O princípio das dores, a iniquidade que aumenta. O terceiro ponto é o amor que se esfria. E por fim, a igreja que persevera até a volta de Jesus Cristo. Nós vamos seguir então nessa linha. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, Jesus acusa a igreja de Éfeso de ter abandonado o primeiro amor. A igreja de Éfeso, por muito tempo, foi uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de fervor, mas com o passar dos anos, o amor daquela igreja foi esfriando, e eles foram abandonando o primeiro amor. A igreja de Éfeso, quando Jesus fala com ela lá no livro de Apocalipse, ela tinha cerca de 50 anos de organização. Ela começou cheia de fervor, cheia de vida, mas após 50 anos, o coração daqueles crentes
foi abandonando o primeiro amor. E que amor é esse, irmãos? Que amor é esse que aquela igreja de Éfeso, lá do Apocalipse capítulo 2, que amor é esse que aquela igreja havia abandonado? É o amor a Deus sobre todas as coisas, é o amor ao próximo como a si mesmo, é o amor que está acima do eu, o amor a Deus acima do eu, porque nós temos vivido num tempo em que as pessoas estão amando mais o seu eu do que a Deus, estão amando mais as vontades pessoais do que a vontade de Deus, não estão mais amando o reino de Deus em primeiro lugar. O amor que a igreja de Éfeso havia abandonado é o amor que não negligencia, não negocia princípios. É o amor que prega a palavra com paixão e responsabilidade. É o amor que guerreia e luta as guerras e as lutas do Evangelho. Então Jesus diz àquela igreja, lá em Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde muitas igrejas têm abandonado o primeiro amor. Jesus nos fala aqui no sermão profético, Mateus capítulo 24, Jesus nos fala aqui sobre o princípio das dores, e Ele nos diz que o amor de quase todos se esfriaria. Veja ali o versículo de número 8, porém tudo isso é o princípio das dores. A ideia aqui do princípio das dores é princípio de dores como dores de parto. Quando uma mulher está para dar à luz, as dores elas se iniciam, e as dores vão aumentando à medida que a criança está por vir, está por nascer. E quando a hora então da criança nascer chega, as dores vêm com toda a força. Mas quando a criança nasce, as dores são esquecidas pela alegria de ter nos braços um filho. Meus queridos irmãos, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais as dores nesse mundo elas vão aumentando. E quando Jesus Cristo estiver às portas, quando Jesus Cristo já estiver próximo de voltar, bem próximo de voltar, o diabo ele vai atuar com toda a força para enganar as pessoas, e as dores elas aumentarão. E essas dores aqui, meus irmãos, são as dores que a igreja sofre, são as dores que a igreja sofre. Mas quando Jesus chegar, todo o sofrimento nesse mundo será esquecido, as dores serão esquecidas, porque Jesus trará consigo o reino em sua consumação final. Mas enquanto o reino não chega na sua consumação final, nós vamos vivendo aqui as dores, Nós estamos, meus irmãos, nesse tempo do princípio das dores, e eu acredito que nós já estamos no fim dele. As dores finais estão chegando, as dores mais intensas estão por chegar. Como um dos meus professores disse, o reverendo Heber Campos, ele nos disse que talvez a nossa geração não vai ver muita coisa, mas a geração que está chegando, os nossos filhos, eles vão ver muito mais, e vão viver muito mais dessas dores que Jesus Cristo cita aqui. Então, meus queridos, veja ali o versículo de número 12, dê uma olhada no versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos ler juntos esse versículo, meus irmãos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus ele não fala aqui que a iniquidade vai aumentar.
ele diz que a iniquidade ela vai se multiplicar. É a ideia de uma avalanche de iniquidade, de um tsunami incontrolável de pecados. Os homens vão se entregar ao pecado no fim dos tempos, de uma maneira tal que isso vai ser incontrolável. Nada vai conseguir parar a iniquidade, nada vai conseguir parar o avanço do pecado. O que Jesus quer dizer é que será impossível deter a iniquidade. A iniquidade ela vai se multiplicar. Veja ali o versículo 12 mais uma vez. Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade. Isso já aconteceu outras vezes. Nos dias de Noé, a iniquidade havia se multiplicado e o coração dos homens havia se tornado corrupto. Isso também aconteceu depois da morte de Moisés e de Josué. No livro de Juízes, nós vemos a iniquidade se multiplicando e cada um fazia o que era do seu querer. Por várias e várias vezes o pecado, a iniquidade se multiplicou. Mas no fim dos tempos, ela vai se multiplicar como nunca. E isso vai fazer com que o amor se esfrie no coração das pessoas. E o que é essa iniquidade? Veja aí no texto mais uma vez a palavra iniquidade. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? A palavra iniquidade no grego é anomia. Significa a tradução literal dessa palavra é sem lei, sem norma. Jesus está dizendo, e por se multiplicar a vida sem lei, a vida sem norma, o amor vai se esfriar no coração de quase todos. Veja, meus irmãos, Jesus está falando de um tempo em que a norma será desvalorizada, a lei de Deus não vai ter valor algum para as pessoas. E nós estamos vivendo nesse tempo onde as pessoas estão desconsiderando e violando a lei de Deus. O aumento da iniquidade fala de um tempo em que as pessoas vão ter uma atitude de desrespeito para com a lei de Deus. Vão viver como se não houvesse nenhuma lei de Deus. Vão rejeitar toda a lei e a autoridade de Deus e não vão se importar com o que Deus pensa sobre os seus hábitos. A vida na anomia, a vida sem lei, a vida na iniquidade é quando os homens vivem conforme as suas próprias ideias, conforme os seus próprios desejos. É quando os homens se tornam lei para si mesmos. Porque quando a lei de Deus é retirada do coração, aquilo que resta é a minha própria lei. Então, meus irmãos, Jesus fala de um tempo em que a iniquidade vai se multiplicar, em que a rebelião contra a vontade, a lei de Deus vai se multiplicar, e essa rebelião será aberta e direta contra Deus e contra os seus caminhos. Como nós falamos, isso já aconteceu no passado, nos dias de Noé, nos dias de Juízes, mas tem acontecido como nunca em nossos tempos. A iniquidade, vida sem lei, tem aumentado muito, tem se multiplicado. E as redes sociais, elas ajudam que isso aconteça. A televisão ajuda a fazer com que isso aconteça, porque elas pulverizam, as redes sociais pulverizam a iniquidade. A disseminação da iniquidade em nossos dias é muito maior do que nos tempos passados. E quando nós olhamos para o nosso país, vemos que o nosso Brasil
assim como outros países do mundo estão vivendo um tempo de anarquia em relação às leis de Deus. Há um abandono dos princípios de Deus, o endurecimento do coração. Nós vemos por todo lado a desvalorização da vida. Assassinatos e abortos são vistos com naturalidade. As pessoas matam uns aos outros e não acontece nada. E o foco do homem dos nossos dias, o foco do ser humano dos nossos dias, está no seu próprio prazer. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, nós vemos ali um homem bem-aventurado, cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Mas quando nós olhamos para os nossos dias, nós vemos que o foco das pessoas está no seu próprio prazer, no seu próprio deleite, e não na lei do Senhor. O que nós vemos então como resultado disso é injustiça e mais injustiça, perda da consciência. O certo se torna errado e o errado se torna certo. O profeta Isaías já falava de um tempo assim, porque lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20 diz: ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. E a causa de tudo isso, meus irmãos, é o abandono da sociedade dos valores de Deus. É o abandono da sociedade das normas de Deus. É o abandono da sociedade das leis de Deus, inclusive dentro das próprias igrejas. Porque as próprias igrejas não têm seguido aquilo que Deus traz como normas para serem igrejas. E muitos pastores têm feito aquilo que querem e não aquilo que a palavra de Deus coloca como norma, como lei, para o culto, para a aliança do povo de Deus. E o resultado de tudo isso, como consequência da multiplicação da iniquidade, é que o amor está esfriando nos corações. Veja ali o versículo 12 mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O aumento da iniquidade. Essa palavra aí, multiplicação, né? Aumento. No grego ela é pletuno, que significa plenitude. A iniquidade vai abranger a todas as pessoas e fará com que o coração das pessoas, que o amor no coração das pessoas se esfrie. E por que o amor vai esfriar nos corações? Porque a iniquidade não vai conseguir ser combatida. Meus irmãos, a igreja vai lutar contra a iniquidade, mas vai ver ela se multiplicando. A ideia aqui é de um lutador que luta. Um lutador que luta. O lutador luta, ele desfere os seus golpes, mas os seus golpes parecem não ferir o adversário. Então ele começa a desistir de lutar. E porque ele vai deixando de desistir de lutar, o amor vai esfriando no seu coração. Meus irmãos, quando nós desistimos de lutar, o amor começa a esfriar em nossos corações. Por isso, nós precisamos lutar. Amém, queridos? Amém. A iniquidade tem aumentado, a iniquidade ela tem se multiplicado. Essa é uma profecia de Cristo. Mas a igreja tem que continuar lutando. A igreja tem que continuar lutando pela oposição do mundo à palavra. O amor vai esfriar. Por parecer que as nossas orações não estão sendo eficazes,
em face ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará. Mas a igreja precisa continuar lutando. Por isso Jesus nos dá uma palavra de esperança aqui. Porque ele diz que o amor de todos esfriará. Isso, irmãos? Não. Ele diz o amor de quase todos, mas não todos. Quase todos, mas não todos. Ainda restará amor em uns poucos. O amor não vai acabar. Ele estará em uns poucos, naqueles que perseverarem. Veja o versículo de número 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que perseverar é esse, queridos? É o perseverar na fé, mas é o perseverar no amor. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Sem amor não existe salvação. Quem não ama nunca conheceu a Deus. A perseverança dos santos é uma das marcas dos escolhidos. Deus nos chama a perseverarmos no amor, mesmo em meio, em face ao aumento da iniquidade. Deus nos chama a perseverar no amor. Por isso, meus irmãos, devemos continuar pregando o Evangelho. Veja o versículo de número 14. E será pregado o Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mesmo em face a tantas dificuldades do nosso tempo, a igreja deve continuar sendo perseverante em pregar o Evangelho. O amor nunca será derrotado. Aqueles que amam serão perseverantes na pregação. Interessante isso, meus irmãos. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o profeta Isaías, Deus dá uma missão para Isaías, e Deus diz a Isaías: pregue a palavra. Mas Deus também diz a Isaías que as pessoas não ouviriam, as pessoas não se converteriam, elas amariam mais o seu pecado. E Isaías chega a dizer ao Senhor: até quando, Senhor? Isaías deveria continuar sendo perseverante na pregação, porque Deus salvaria uns poucos, mas uns poucos seriam salvos. O mesmo com Jeremias. Jeremias pregava e as pessoas não ouviam, mas Jeremias devia continuar sendo firme na pregação. E quando Jesus Cristo fala lá com a igreja de Éfeso, ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Porque aquela igreja havia deixado de pregar a palavra, havia deixado de servir ao Senhor com paixão. Então eles deveriam voltar à prática das primeiras obras, para que o amor voltasse a queimar novamente em seus corações. Meus irmãos, será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Nós devemos ser perseverantes no amor, deveremos ser perseverantes na pregação. Não devemos recuar em face ao aumento da iniquidade dos nossos tempos. Não devemos recuar. Estamos sim preocupados. Estamos sim numa batalha espiritual. Temos visto a dificuldade, às vezes, dentro das nossas casas, às vezes junto aos nossos filhos, mas não devemos recuar, queridos irmãos. Já fazem 2000 anos que Jesus subiu aos céus. Acredito pessoalmente que o princípio das dores está chegando ao fim. Dores mais intensas estão começando. Temos visto um esfriamento do amor. As pessoas estão cada vez mais individualistas.
as famílias que antes eram um lugar de refúgio estão cada vez mais individualistas, mais divididas. Os filhos não estão amando seus pais. O amor dos filhos para com os pais está esfriando. Vemos filhos que não dão a mínima para os pais, mas também o amor dos pais. Os pais não estão amando seus filhos. Vemos também o esfriamento do amor para com Deus no coração das pessoas. Cada dia que passa, as pessoas amam menos a Deus. E tristemente, as pessoas que fazem parte da igreja estão amando menos. As pessoas não mais anseiam servir. Não há mais entusiasmo no coração. Nós cantamos um hino aqui que diz assim: Senhor, aspiro a Ti, aspiro a Ti. Não há mais entusiasmo para servir, porque as muitas ocupações têm tomado o lugar que Deus deveria estar ocupando nas nossas vidas. As pessoas não estão mais ansiando por ouvir a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119 diz: Senhor, já é hora de intervires, porque a tua lei está sendo violada. Não há mais prioridade ao reino de Deus. E o que é mais triste, cada dia que passa, os crentes têm pregado menos o genuíno evangelho. Diante do aumento da iniquidade, os crentes têm recuado, têm cedido à pressão e não têm proclamado o verdadeiro evangelho. A igreja tem se tornado tímida para falar do amor de Deus. Meus irmãos, para encerrar, quero encorajar você a ser perseverante. Quero encorajar você a aquecer o seu coração com amor. Que você e sua família sejam encontrados na volta de Jesus Cristo, cheios de amor em seu coração. Cheios de amor em seu coração. Que você ame a Deus sobre todas as coisas. Se você se afastou por algum momento do primeiro amor, volte hoje a Ele. Aqueles que perseverarem em amar até o fim, esses estarão entre os mais que vencedores. O princípio das dores, meus queridos, já começou. A iniquidade tem aumentado, o amor tem esfriado, mas a igreja é chamada a ser perseverante até o retorno de Jesus. Como está o amor em você? Frio ou quente? Como você pode medir a temperatura? Como você pode medir a temperatura em seu coração? Como você pode saber se o amor está frio ou quente? Como você pode saber se há amor genuíno em seu coração ou se você o tem abandonado? De duas maneiras. Primeiro, há amor pelos perdidos em você, em seu coração? Faça um autoexame. Há amor pelos perdidos? Você se preocupa com eles? Você se preocupa em levar o evangelho a eles? Segunda maneira, há entusiasmo em você pelas coisas de Deus? Há entusiasmo em você pelo próprio Deus e pelas coisas que dizem respeito a Ele? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo, a tua igreja, Pai. Ó Deus amado, a tua palavra é viva e eficaz, ela é como espada de dois gumes que vai fundo em nossos corações. Estamos vivendo, Pai, esse tempo do princípio das dores. Temos visto claramente a multiplicação da iniquidade. Podemos ver isso, Pai, temos contemplado isso com os nossos próprios olhos. Temos visto muitos cristãos
esfriando no amor. São poucos aqueles, ó Pai, que têm amado de fato o reino de Deus. Agora nós pedimos a Ti, Pai, enche os nossos corações de amor, renova o amor em nossos corações, que a Tua igreja, Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas, que a Tua igreja, Pai, não recue em face ao aumento da iniquidade, que a Tua igreja, Pai, não recue, mas que a Tua igreja, Pai, resista ao diabo, que a Tua igreja, Pai, vença ao mundo. Esse é o amor que vence o mundo, a nossa fé, Pai, que a igreja vença o mundo, e que nós, Pai, possamos amar ao reino, mais do que nós mesmos, para a glória do Teu nome, Pai. Usa-nos para levar o Evangelho aos perdidos, e faz com que haja em nossos corações, Pai, entusiasmo por Deus e pelas coisas de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos ficar em pé, queridos.